Kenosis. Kenosis 1. Vejo que temos um público jovem nos assentos de $5. Não sei se isso será interessante para você, pois vou usar algumas palavras significativas, mas vou explicá-las. E a propósito de palavras significativas, certa vez eu estava dando uma palestra na prefeitura da Filadélfia e me perdi. Perguntei a um menino: "Onde fica a prefeitura?" Ele me disse: "Não me lembro o endereço exato, mas algo me diz como tal lugar, assim e assim." E ele perguntou: "O que você vai fazer lá?" Eu respondi: "Dar uma palestra." "Sobre o quê?" Bem, eu não queria dizer a ele que iria falar sobre meu assunto habitual, o qual seria meu assunto aquela tarde, das circunvoluções convalescentes do metafórico. Então simplifiquei e disse: "Bem, rapazes, vou falar sobre o céu e sobre como chegar lá. Vocês gostariam de vir e descobrir?" Eles disseram: "Você não sabe nem o caminho para a prefeitura." E outra história me veio à mente sobre palavras difíceis. Comecei minha carreira de professor na Inglaterra. E naquele dia, em particular, eu estava dando uma aula sobre o tema das ações teândricas. Isso soa muito erudito, mas uma ação teândrica é simplesmente aquela em que Nosso Senhor combina sua natureza divina e humana. Por exemplo, quando Nosso Senhor pegou um pouco de poeira, misturou-a com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Essa é uma ação teândrica, porque foi uma ação de Deus e do homem. Homem-Deus. Mas quando você explica isso para uma turma, nunca simplifica tanto assim. Caso contrário, você nunca seria professor. É sempre função do professor complicar as coisas simples e comuns da vida. Então, passei 18 horas preparando a aula e, honestamente, não sabia do que estava falando. Na verdade, não tinha a menor ideia. E quando terminei a palestra, ouvi um dos diáconos dizer: "Ah", ele disse, "você sabe, essa doutrina foi uma palestra muito esclarecedora." Muito esclarecedora. E eu disse: "Bem, o que eu disse?" E ele disse: "Bem, não sei bem." E eu disse: "Eu também não." Então, naquele dia, tomei consciência do fato de que, às vezes, você recebe crédito por ser culto, quando, na verdade, está apenas confundindo as pessoas. Agora vou falar sobre o nosso Senhor. E dirigindo-me aparentemente a essas pessoas,
Vocês estão aí? Sim. Mas é sempre um desafio. Vou falar sobre nosso Senhor. E deixem-me ler uma passagem de São Paulo que talvez não entenda. Você gostaria de usar palavras difíceis, não é? Então vou dizer o que você deve fazer. Há vários meninos e meninas que não vieram a esta palestra. Você pode ser muito mais esperto do que eles, porque vou lhe dar uma palavra e lhes dizer o que ela significa. E você pergunta a eles o que significa. Crianças ignorantes, eles não sabem nada. A palavra é Q-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Agora vou explicar. Deixe-me ler para vocês esta passagem da carta de São Paulo aos Filipenses. Aliás, essa passagem que estou lendo para você já foi um hino na igreja primitiva. Estudiosos do grego descobriram a métrica desse versículo específico. Assim, São Paulo escreveu suas epístolas antes dos evangelhos serem escritos. Portanto, esse era o credo na parte oriental do mundo, antes de termos qualquer Novo Testamento. E aqui está a passagem. Que a vossa conduta, uns para com os outros, seja inspirada na vida de Cristo, pois a natureza divina era sua desde o princípio. Isso significa que nosso Senhor sempre foi Deus. A natureza divina era sua desde o princípio. No entanto, ele não pensou em arrebatar a igualdade com Deus. Ele não tentou ser como Deus, porque ele era Deus. Quem arrebatou a igualdade com Deus? Satanás. Vou falar sobre o diabo esta noite. Satanás tentou arrebatar a igualdade com Deus. Adão também, porque o diabo disse a Adão: vocês serão como deuses. Mas nosso Senhor era Deus por natureza. Agora, ele se tornou nada. Essa é a palavra kenosis. Ele se esvaziou. Deus se esvaziou. Tornou-se nada e assumiu a natureza de um escravo. Um escravo? O que um escravo faz? Um escravo faz duas coisas. Ele faz coisas sujas e coisas difíceis. Então, nosso Senhor, que sempre foi Deus, tornou-se homem. Isso significava que ele se esvaziou de sua glória. Ele se humilhou. Ele se tornou nada. Ele se tornou um zero. Vou dar um exemplo agora que vocês, jovens, podem entender. Suponha que você tivesse o poder de se despojar de seu corpo e apenas manter sua alma. E suponha que você quisesse ter um kenosis, um esvaziamento, e colocasse sua alma no corpo de um cão. Agora, pense em como isso seria humilhante. Pegar sua mente, sua compreensão das coisas, e quando a colocasse no corpo de um cão, você não exerceria, não excederia
as limitações da natureza canina. Em primeiro lugar, você poderia falar, mas não falaria. Você apenas latiria. Você teria razão. Você saberia as coisas certas a fazer, mas apenas seguiria o instinto. Então, haveria outra humilhação. Você teria que passar o resto de sua vida com cães, correr com a matilha, sabendo que você é 1000 vezes melhor do que eles. Agora, se você acharia humilhante entrar no corpo de um cão, que humilhação é para Deus se tornar um homem? E quando ele assume essa natureza humana, ele resolve quase nunca exceder as limitações dessa natureza humana. Então Deus pode sofrer. Quando as pessoas sofrem, hoje elas dizem: bem, Deus sabe alguma coisa sobre dor? Deus já ficou sem comer por 3 ou 10 dias? Deus já sentiu sede? Deus sabe alguma coisa sobre as feridas daqueles que são levados para prontos socorros e hospitais? Deus já foi ridicularizado e zombado? Deus já esteve no exílio? Deus sabe o que é estar na prisão? Sim, quando ele se tornou homem, ele pôde sofrer. E então, além dessa humilhação, ele teve que passar a vida com os homens. Agora, vocês, crianças, sabem que às vezes, se não se sabem a resposta para uma pergunta, a professora pode ficar impaciente, porque ela acha difícil lidar com crianças burras. Agora pense como é difícil para Deus estar com homens burros. Essa inteligência infinita com aqueles que são lentos para compreender. E eles perguntavam a ele: qual é o significado dessa parábola simples? Ora, essa é a pessoa de nosso Senhor. E isso lhes dá uma ideia do que é o Natal. Porque vocês veem Deus na forma de um bebê. Agora, por que ele assumiu nossa natureza? São Paulo diz que ele se tornou um escravo. E um escravo faz coisas difíceis. Mas nosso Senhor se tornou homem para transferir para si mesmo, nossos fardos. Agora, o que é transferência? Tenho certeza de que muitos de vocês já viram aquela foto de um menino carregando outro menino nas costas. E ele diz: ele não é pesado, ele é meu irmão. Isso é transferência. Agora, nosso Senhor transferiu 3 males para si. Todos os males do mundo podem ser reduzidos a 3. O mal físico, como a dor, o mal mental, como ser deficiente mental, o mal moral, como a culpa ou o pecado. Agora vamos acompanhar a vida de nosso Senhor e ver como ele transferiu os males para si mesmo. Em primeiro lugar, os males físicos. Lemos no Antigo Testamento, o profeta Isaías, e Mateus repete isso, que nosso Senhor tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Nosso Senhor alguma vez ficou doente?
Muito provavelmente não. E por quê? Bem, porque nosso Senhor nunca deu ao homem qualquer poder para fazer qualquer coisa a ele até o momento de sua paixão. No momento em que ele disse, agora, ao entrar no jardim, então os homens puderam fazer com ele o que quiseram. Mas até então, eles tentaram jogá-lo de um penhasco. Ele passou por entre eles. 3 vezes tentaram apedrejá-lo, sem efeito. Como então, se nosso Senhor nunca esteve doente, ele pode tomar sobre si nossas enfermidades e nossas doenças? Por profunda compaixão. Agora, quando vocês crianças eram muito pequenos, muito menores do que são agora, tinham dores de barriga e sua mãe ficava preocupada. Sua mãe sofria muito mais do que vocês, porque ela compreendia o sofrimento de vocês. Uma mãe sofre mais do que uma filha delinquente. E nosso Senhor, portanto, quando ele veio aos cegos, aos surdos, aos paralisados e aos leprosos, ele os amou tanto que se essa dor foi transferida para ele mesmo. É por isso que lemos que quando nosso Senhor curou os cegos e os surdos, o que ele fez? Ele suspirou, ele chorou, ele gemeu, ele sentiu todas essas agonias. Tenho certeza, por exemplo, de que quando nosso Senhor curou os cegos, ele sentiu a cegueira de um Milton. Quando ele curou os surdos e suspirou, ele se sensibilizou à surdez de um Beethoven. Assim, nosso Senhor transferiu para si mesmo todas as dores que poderíamos sofrer para que nunca disséssemos: Deus não sabe o que é sofrer. E então, tendo superado tudo isso na ressurreição, ele nos deu o exemplo de ser paciente nas provações. Assim, nosso Senhor transferiu para si mesmo as doenças físicas. Agora vamos abordar as doenças mentais. Os males mentais seriam retardo mental, dúvida, ateísmo, profundo sentimento de solidão por ter perdido a fé, o desespero. Todas essas pessoas precisam ser redimidas. E como elas poderiam ser salvas e não ser pelo Senhor assumindo para si os efeitos do pecado? E ele fez isso naquele momento em que o sol se envergonhou de lançar sua luz sobre o crime de deicídio e se escondeu ao meio-dia. E na escuridão, nosso Senhor proferiu aquele grito: meu Deus, meu Deus. Por quê? Todos os porquês que já foram perguntados no mundo, ele tomou sobre si e proferiu aquele grito, que é um dos versículos de um salmo. Mas o final do salmo termina em alegria. Mais uma vez, para nos lembrar que as doenças mentais, assim como as físicas, podem ser suportadas à luz da ressurreição. E então, ele assumiu os males morais ou a culpa. E esse foi a principal razão de sua vinda. Temos uma dívida com Deus. Uma dívida
que não podemos pagar. Nosso Senhor assume essa dívida sobre si mesmo. Na verdade, merecemos a morte por causa do pecado. Portanto, nosso Senhor assume a morte como punição sobre si mesmo. E ele permitiu, portanto, no jardim, que todos os pecados do mundo entrassem em sua alma. Acho que todos os roubos do mundo foram colocados em suas mãos, como se ele fosse culpado. Todas as blasfêmias do mundo sujaram seus lábios como se ele as tivesse proferido. E a agonia dessa culpa, sendo inocente, foi tão grande que fez com que gotas de sangue saíssem de seu corpo, caindo sobre as raízes vermelhas das oliveiras do Getsêmani, formando o primeiro rosário vermelho da redenção. E então, na cruz, pagando a dívida final da morte. E explicarei a inocência assumindo nossos pecados. Bem, vamos para a estrada de Birmania, Segunda Guerra Mundial. Vários japoneses tinham prisioneiros sob sua custódia. E no final do dia de trabalho, os japoneses perceberam que faltava uma pá. Eles deram uma ordem de que, a menos que a pá fosse devolvida em 5 minutos, 10 homens seriam fuzilados. Ao final de 3 minutos, ninguém admitiu a culpa. Então, um homem deu um passo à frente e foi espancado até a morte. Quando voltaram ao acampamento, encontraram todas as pás. Ele assumiu o fardo, a acusação do roubo, como se fosse culpado, a fim de salvar os outros. Foi isso que nosso Senhor fez na cruz. É por isso que a cruz é muito importante em nossas vidas. Então, resumindo, tudo o que o nosso Senhor disse, o que significa a palavra, você sabe. Você sabe grego? Você sabe o que significa a palavra kenosis? O que significa? Vazio. Isso mesmo, vazio, tornando-se nada. Nosso Senhor esvaziou-se, tornando-se nada. É isso que significa. Agora, descrevemos isso para que você possa compreender mais profundamente o que é a vida de Cristo. E a explicação disso é que temos que transferir para nós mesmos, muitas vezes, a culpa dos outros. Há um preço em cada alma no mundo. Algumas são baratas, outras são muito caras. E temos que carregar o fardo delas, orar por elas, sacrificarmos por elas. Lembro de uma vez em que eu estava ouvindo confissões na véspera da primeira sexta-feira do mês e uma jovem veio se confessar. Entrou no confessionário e disse: "Não quero me confessar, só quero matar tempo." E eu disse: "Quanto tempo você quer matar?" Ela disse: "Cerca de 5 minutos." "Quem você está enganando, além de Deus?" Ela disse: "Minha mãe. Ela acha que estou indo me confessar." E eu disse: "Você está com medo?" Ela disse: "Sim." Eu disse: "Eu poderia fazer sua confissão por você se eu a visse." Ela disse: "Espertinho." Eu disse:
Não sei, vamos ver. Dê-me uma chance. Deixe-me abrir a tela, acender a luz e dar uma olhada em você. Eu disse, você é uma prostituta? Ela disse, isso mesmo. Essa é a minha vida. Mas não é só isso. É algo muito mais sério. Eu implorei, supliquei, mas não adiantou. Pedi que ela subisse, se ajoelhasse no comungatório por alguns minutos. Ela disse, vou pensar nisso. Encontrei-a na escadaria da igreja, pedi novamente. E depois de meia hora ela disse, vou lhe contar o que é, e depois fugir. Ela disse, fiz um pacto com o diabo. Ela disse, estou morrendo de medo. E ela correu. Eu ouvi confissões naquela noite e pedi a todos os penitentes que rezassem um rosário pela conversão de uma pecadora. Um deles recusou. Ele prosseguiu depois de recusar. Terminei de ouvir confissões por volta de 9 horas. Subi e me ajoelhei na mureta do altar rezando por ela. 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, meia-noite e meia, e ouvi a porta da igreja abrir. Era essa garota. Voltei para o confessionário e ela se confessou. Aqui estava uma transferência de culpa de outra pessoa para outra. Daí a importância de rezarmos uns pelos outros, particularmente por aqueles que caíram moral e espiritualmente. Assim como as nuvens captam a umidade do mar e as transportam sobre o topo das montanhas para depois cair sobre terras áridas. Também os corações que oferecemos, também as orações que oferecemos são transportadas pelo Espírito e caem sobre outras almas que precisam delas. Todo o trabalho de redenção está, portanto, sendo realizado. Talvez em outra palestra eu mostre a você como é uma maneira muito especial. A cruz é magnífica em nossas próprias vidas. Mas que a conclusão desta meditação seja uma gratidão ao Senhor por se humilhar, tornando-se um zero por nós, morrendo por nós, e então nos dando sua vida. Pois após a ressurreição, ele aparece para nós e então envia seu Espírito, e nós vivemos por esse Espírito de Cristo. Familiarize-se com sua vida. Leia os Evangelhos. Você nunca alcançará uma vida espiritual profunda sem as Escrituras, e particularmente o Novo Testamento. Leia-os em silêncio, leia-os em família. É em silêncio que melhor descobrimos Deus. E uma vez em sua vida pessoal, você começa a ver que nosso Senhor não é um professor, não é um revolucionário, não é um sociólogo. Nosso Senhor é, antes de tudo, um Salvador. Ele nos salva de nossos pecados. É essa a razão, por exemplo, pela qual a Igreja, depois de especularmos por alguns anos, decidiu que as crianças poderiam receber a comunhão sem se confessarem. A Igreja sugeriu oficialmente a confissão antes da comunhão. Por quê? Porque quem eram as crianças que estavam recebendo, afinal? Um Buda? Quem é Cristo? Se ele não é o Salvador, ele não é nada. Bem, você dirá, as crianças não têm noção de pecado. Não. Veja bem. Agora,
a uma menina de 2 ou 3 anos. Quantos anos ela tem? 2? 3? 4? 9? Glória a Deus. Você certamente não parece ter essa idade. Ó, há uma criança de 2 ou 3 anos aqui. Sabe, suponha que uma mãe, e tenho certeza de que isso se aplica a você. Suponha que sua mãe lhe dissesse: a mamãe não ama mais você. Lágrimas escorreriam. Por quê? Porque a criança entende o que é um relacionamento rompido. Essa é a essência do pecado. E assim, portanto, quando recebemos a comunhão, estamos recebendo um Salvador. Esse é o significado de Cristo. E agora, quando você chegar em casa, pegue suas escrituras, não se deixe enganar e leia o 2º capítulo da carta aos Filipenses, versículo 6. Você se lembrará do sermão que preguei hoje e serão ajudados a lembrar da palavra kenosis. Deus o ama. Futon Shin. Oração, sofrimento e vida espiritual.